Amém? Está nas suas mãos para cá. Pai, está aqui a tua serva que está nas tuas mãos já esta hora. Eu entrego, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família nas suas mãos. Enquanto ela vai estar liberando, Senhor, do céu para a terra, que o céu também libere para a vida dela. Assim como ela vai estar liberando algo de ti, ó Pai, para a nossa vida, que o céu também libere para a vida dela, em nome de Jesus, ó Pai. E a nós, leva o nosso coração e leva a nossa mente cativa, ó Pai, para que nada nos distraia esta noite do que o Senhor estará liberando para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Saúdo a noiva do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom é retornar a esta casa. Bastante tempo que eu não venho aqui, mas aprove o Senhor chegarmos aqui no dia de hoje. Amém? Quero desde já agradecer a todos pelo convite uma vez mais. Daniel, meu grande amigo, sua esposa, pastora Rose, pastor Luiz. Deus abençoe a vida de todos. Pastor Sanderson, uma honra poder revê-lo, sua esposa. Amém, meus irmãos? Confesso que o corpo físico está bastante cansado. Nós chegamos hoje pela manhã do estado de Espírito Santo e tivemos um compromisso numa manhã com Deus. Sei que eu cheguei em casa, já era por volta de 3 horas da tarde, ou quase isso. Mas chegamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Me faça acompanhada, eu tenho a honra de falar isso, do meu noivo, pastor Alexandre, Carlos Alexandre, da minha cunhada, pastora Silviane. Deus abençoe também a vida de vocês. Irmãos, sem mais delongas, abramos as vossas Bíblias, livro de Salmos, seu número 126. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, abra comigo. O texto que o Senhor me direcionou para essa noite. Livro de Salmos, seu número 126. Aos músicos, a Bíblia diz que o vosso descanso não é aqui na terra, amém? Então permaneçam comigo para a glória do Senhor Jesus, depois de uns 10, 15 minutinhos naquela pegada. Todos acharam? Escrito está: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvidas, com regozijo, trazendo os seus molhos consigo. Amém? Vou repetir somente o verso de número 6. Aquele que vai adiante chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvidas, com regozijo, trazendo os seus molhos consigo. Agora toda igreja repete comigo somente o verso de número 6, no 3, amém? 1, 2, 3, aquele que vai... Amém? Você que acredita nisso, senta adorando, exaltando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Peço aqui alguns minutos da sua atenção nessa noite, para que possamos entender com bastante clareza aquilo a qual o salmista vem nos direcionar e vem nos trazer
na noite de hoje para a nossa vida. Um salmo clássico, conhecido por todos que adentrou aqui nessa noite, mas para fim de introdução eu preciso relatar e trazer alguns pontos bem específicos aqui nessa noite. O salmista ele faz uma descrição da grande alegria sentida pelos cativos. O foco de Salmos, número 126, é na reconstrução da glória de Sião, uma data pós-exílica, onde os judeus se empenhavam, trabalhavam na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Há de saber também aqui, quem é amante da Bíblia sabe, que após a morte de Salomão, seu filho Roboão, ele assume o reinado. Roboão, a Bíblia diz que ele não vai andar nos mesmos caminhos que seu pai havia andado. E a informação aqui muito importante é que quando Salomão morre, Roboão ele vai buscar conselhos. Só que ele busca conselhos com anciões. A Bíblia diz que quando ele busca conselhos com anciões, ele não dá ouvido aos conselhos a qual os anciões vêm deixá-lo. Só que a Bíblia também diz que ele vai buscar conselhos com jovens. E qual é o conselho que os jovens dão a Roboão? Olha, se seu pai afligiu o povo de Israel com vara de ferro, aflige o povo também. Só que você irá afligir o povo com escorpião. A Bíblia diz que Roboão ele começa a afligir o povo de Israel. Roboão ele começa a oprimir o povo de Israel. E há de saber também que aqui há uma quebra no reinado. Há uma divisão no reinado. Quando Roboão ele assume o reinado, ele quebra, ele divide o reinado. 10 tribos para o norte representando Israel e 2 tribos para o sul representando Judá. E aqui é uma igreja bíblica, e a igreja tem esse conhecimento que através da sua liderança, Israel começa a pecar contra Deus. Israel vira as costas para Deus. E um dado aqui muito importante, irmãos, todos me ouvem, diga amém. Um dado aqui muito importante, que cerca de 19 reis dirigiram aquela nação. E o único rei que vai andar nos caminhos do Senhor foi o rei Josias. O mesmo promove uma reforma. E após a sua morte, o seu filho Joaquim, ele vai assumir o reinado. Só que ao invés de Joaquim manter essa reforma, manter uma intimidade, uma vida com Deus, a Bíblia diz que Joaquim ele se afasta de Deus. A Bíblia diz que Joaquim ele começa a pecar contra Deus e fazer com que o povo também peque contra Deus. Então Deus decide utilizar de algumas varas de correção. E que varas são essas que Deus decide usar? Uma das, Deus permite que os assírios invadam o povo, saqueiem o povo. Deus permite que os assírios comecem a oprimir o povo de Israel, comecem a subjugar a nação de Israel. Deus permite que o exército liderado por Nabucodonosor comece a oprimir o povo, a saquear o povo. Só que Israel, ele não se volta para Deus. A nação de Israel não se arrepende dos seus pecados, da sua iniquidade. Uma certa feita, Deus toma a boca do profeta Jeremias. No seu capítulo de número 30, seu versículo de número 12, Jeremias ele chega a profetizar e declarar que Deus abriria uma ferida no meio da nação de Israel. Ferida essa que jamais seria curada, jamais sararia. E com tudo isso, Israel não se arrepende, não se volta para Deus. Deus decide também levantar alguns profetas no meio da nação de Judá, para trazer à nação de Judá um despertamento e há um alinhamento, porque Judá não dá ouvido também à voz do Senhor. Só que Deus decide levantar também um dos profetas, não vou falar acerca de todos, somente apenas um,
que é também o profeta Jeremias. Porque quando Deus escolhe a nação de Judá, cria a nação de Judá, e de Israel, Deus está dizendo: Israel será um povo santo, sacerdócio santo, uma geração escolhida, uma geração eleita que iria fazer toda a diferença naquilo a qual Deus havia designado e chamado a nação de Israel. Só que Deus levanta o profeta Jeremias. Ora, ao invés de Judá olhar para os erros de Israel e dizer: não vou seguir esse modelo, não vou andar por esse caminho, pasme aqui, a Bíblia diz que tardou-se Judá em se arrepender. E Deus chega a levantar e usar a boca do profeta Jeremias para falar acerca do cativeiro que viria e duraria cerca de 70 anos. Quanto tempo, igreja? Não, quanto tempo? Só que a Bíblia diz que o povo não dá ouvido ao profeta Jeremias, porque o povo quer dar ouvido aos profetas que estavam profetizando, profetas que eram pagos pelos reis. Cerca de 19 reis dirigiram aquela nação. O povo aqui está desacreditado. O povo aqui não quer mais ouvir pregação. O povo não quer mais ouvir profecia. O povo aqui quer dar ouvido àquilo a qual os profetas pagos pelo rei, pastor Sanderson, está profetizando. E o que os profetas pagam pelo rei? Declara para o povo: olha, cautelai-vos, porque a nação não será subjugada. Mas Jeremias, ele profetiza: olha, arrependei-vos, voltem-se para Deus, porque virá um cativeiro que durará 70 anos. Enquanto os profetas estão dizendo que a nação não será subjugada, Jeremias está dizendo que a nação será invadida, a nação será saqueada, a nação será levada ao cativeiro. É como, igreja, se próprio Jeremias profetizasse na terra e o próprio Deus estivesse com as suas mãos estendidas dos altos céus, dizendo: arrependei-vos, voltassem para mim, arrependei-vos. Isso aqui me faz lembrar o profeta. E que profeta é esse? João Batista. A Bíblia diz, igreja, que João Batista, ele anda no deserto. E João Batista, ele andava vestido de roupa de pelo de animal. E qual é a pregação que João Batista pregava? Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jeremias aqui, escute isso por favor. Ele não muda a pregação, Daniel Matola, para agradar meia dúzia. Não, a pregação de Jeremias é a mesma. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jeremias, ele não muda a pregação por quem está fazendo cara feia ou quem está fazendo cara bonita. Não, eu preciso falar isso aqui nessa noite. A pregação de Jeremias é a mesma, porque enquanto ele prega na terra, o céu está com as mãos estendidas, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Quem conhece bem, já leu o livro do profeta aqui, Daniel, seu capítulo de número 1, seu versículo de número 2, o que está escrito lá? Que não é o exército inimigo, Nabucodonosor, e você vai entender essa minha fala, que invade Jerusalém, saqueia, pastor Sanderson, Jerusalém. Não, a Bíblia diz que Deus entrega, oh glória, na mão de Nabucodonosor, o rei Joaquim, os utensílios da casa e o povo de Jerusalém. E porque Deus entrega na mão, igreja, de Nabucodonosor os utensílios da casa, o rei Joaquim e a nação de Jerusalém, porque o povo peca, o povo se vira contra Deus. Só que o meu Deus e o seu Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Haja vista que quando o povo iria para o templo para adorar, meus músicos, o povo não iria adorar o Deus do templo. O povo, quando chegava no templo para adorar, meus pastores, o povo adorava o templo do Deus, porque o povo tinha o templo como um amuleto. Então, antes deles ir para a guerra, eles iriam ao templo para adorar.
Só que ao invés de eles adorar o Deus do templo, eles estão adorando ao templo do Deus. Então Deus, ele permite que Nabucodonosor invada Jerusalém, saqueia Jerusalém, leve o povo ao cativeiro babilônico, para mostrar que a mesma mão que leva também é a mesma mão que tira. Quem conhece o livro de Salmos 137 sabe que é uma junção com Salmos 126. Olha o que está escrito lá: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e penduramos a nossa harpa. Perceba aqui a declaração do povo de Judá e de Jerusalém. O povo está em meio ao cativeiro, o povo está em um ambiente hostil. O cenário aqui parece que nunca vai ser mudado. E vale lembrar aqui também que havia outras nações dentro daquele cativeiro. Não havia somente a nação de Judá e Jerusalém. Não, igreja. Aqui há outras nações. Então, pelo povo estar vendo a situação desfavorável, olha aqui que o povo está declarando: junto aos rios da Babilônia. Olha o que eles fazem: nos assentamos, choramos e penduramos a nossa harpa. Nós aprendemos 3 vertentes aqui com esse texto. Qual é a primeira vertente? O assentar aqui do povo é para comodismo, comodidade. O povo não está, meus irmãos, assentando para preparar um futuro promissor, um futuro de glória. Não. O assentar aqui aponta para comodismo. Além deles estarem numa situação desfavorável, eles estão se assentando no ribeiro da Babilônia. Oh, aleluia! E além disso, o povo acha de pendurar a harpa. Fala comigo: pendurar a harpa. Mais forte: pendurar a harpa. A harpa na Bíblia, quem conhece bem, era o instrumento que o povo utilizava para adorar a Deus. Perceba pela situação, não está tão favorável assim. Pastora Silviane, eles decidem pegar o instrumento de adoração, que a mesma na Bíblia aponta para instrumento de trabalho. E quando eles pegam o instrumento de trabalho, eles estão desistindo. Oh, aleluia! Aponta para desistência. Eu ouvi um glória a Deus aqui, vou repetir, não há problema quanto a isso. Eles pegam o instrumento de adoração, o instrumento de trabalho. É como se eles falassem para o próprio Deus: olha, aqui eu não prossigo, aqui eu paro, aqui eu penduro o instrumento de trabalho, mas eu vim com uma palavra liberada do céu nesse altar para a tua vida nessa noite. Não é ano e não é tempo de estar no comodismo do ribeiro da Babilônia. Não é tempo de pendurar no salgueiro, aleluia, o instrumento de trabalho. Deus está declarando aqui nessa noite para a igreja: é noite de levantar do ribeiro da Babilônia, sacudir a poeira, oh aleluia, pegar do meio do salgueiro o instrumento de trabalho e começar a trabalhar. Eu estou tomada pelo Espírito aqui hoje. Ai, rebandaí, guia céu, e a palavra do céu liberada nessa noite para alguém é: levanta do ribeiro, sacode a poeira, pega o instrumento de trabalho, pega nessa noite, começa a trabalhar. Uma graça aqui. Vira para quem está próximo de você: não é noite de ficar sentado no ribeiro. Libera mais forte: não é noite de ficar sentado no ribeiro. Não é noite de pendurar a harpa. Não é noite de pendurar o instrumento de trabalho. Missionária, mas você não sabe da minha vida. Não sei nem quero saber. A ordem do céu liberada é: pega do ribeiro.
noite. Há uma presença aqui nessa noite. Quem parou, oh glória, assentou no ribeiro. Deus está dizendo a teu jeito: levanta, sacode a poeira, pega o instrumento de trabalho. Aleluia. Ai, é uma graça aqui. Deus está liberando para alguém aqui nessa noite. Se pensou que iria entregar a carteirinha, para com a palhaçada hoje. Ai, a banda a céu. Para com a palhaçada hoje. Levanta desse ribeiro da Babilônia. Porque Paulo, ele é claro quando ele diz que um bom soldado que milita numa grande obra, ele não se embaraça com as coisas pelo meio do caminho. E o que você quer dizer com isso, missionária? A fim de agradar a quem o alistou. Quando eu entendo quem está militando numa grande obra, eu não me embaraço com coisas pequenas. Eu não me embaraço com o que não é para se embaraçar. Eu não me embaraço com panelinha, com fofoca, com disse-me-disse. Deus está liberando para crente aqui hoje. Para de se embaraçar no ribeiro da Babilônia. Eu vou deixar você adorar nessa noite. O povo está no cativeiro. Terceira vertente. Salmo 137 nós aprendemos que enquanto o povo está no cativeiro, olha o que eles declaram, Daniel, para o exército babilônico: tomara que o exército inimigo pegue seus filhos, degolem eles, lance num penhasco. Quem conhece os caldeus sabe bem que são homens truculentos, homens sanguíneos. Olha o que eles estão declarando: tomara que eles peguem seus filhos, deem com a cabeça deles, cortem o pescoço. Porque os caldeus, quando invadiam a nação inimiga, era isso que eles faziam. Eles pegavam as crianças, davam com a cabeça na pedra, cortavam o pescoço e jogavam em meio ao penhasco. Então, quando eles estão declarando isso para o povo, para o exército babilônico, eles estão guardando o que em seu coração? Mágoa, ódio e rancor, porque foram levados ao cativeiro babilônico. Igreja, e pasme aqui, o texto dá continuidade dizendo que o exército inimigo que leva o povo cativo está exigindo o que do povo? Qual é a canção que vocês cantavam lá na tão sonhada Sião? Qual é a canção? Canta ela para mim que eu quero ouvir. Canta nessa noite. Qual é a canção? Qual é que vocês decidiam adorar a Deus antes de pendurar a harpa? Só que aí aqui entra uma vírgula. E quando entra uma vírgula, olha o que diz o texto mais. Só que vocês irão cantar ela. Vocês não irão cantar com tristeza. Vocês irão cantar com alegria. Ai, igreja, isso aqui é de arrepiar o cabelo. Porque quem está levando o povo para o cativeiro está exigindo que o povo cante. E lá vai aqui, não é com tristeza, não é jururu, não é cabisbaixo. Quem levou o povo ao cativeiro está exigindo que o povo adore, que o povo cante. E não é com tristeza, pastor Sanderson, é com alegria. E o céu gritou bem alto aqui, disse ele. Sabe qual é a raiva do diabo? Que quebrado em meio ao ambiente hostil e infavorável, entrou aqui nessa noite de quinta-feira e decidiu adorar. E detalhe, botou o melhor sorriso no rosto e está declarando adoração a Deus. A raiva do diabo é que você tinha tudo para ficar dentro de casa, mas olha você aqui em plena quinta-feira
decidindo adorar a Deus, botou o melhor vestido, botou a melhor saia, calçou o melhor sapato, pegou a bolsa, botou o terno, a gravata e está adorando, adorando, adorando. Ai, Jesus. Calabandaie, que é céu. Deus está gritando para a gente aqui nessa noite e dizendo: o mesmo é mão que leva o cativeiro. Ai, eu vi alguém levantar lá atrás. Deus está dizendo: a mesma mão que levou do cativeiro é a mesma mão que está tirando, está tirando. A palavra liberada tinha tudo para ficar no ribeiro, mas decidiu adorar, adorar, adorar. Ai, que bom que é céu. Há uma graça aqui nessa noite. Que bom que é céu. Há um varão de autoridade dentro da igreja. Rebanduia sal. Que é céu. Quem achou que iria te parar no meio da calúnia, no meio da perseguição, a palavra já foi liberada. Pecado ribeiro e adora, adora, adora. Preciso correr aqui. Uma graça aqui nessa noite. Há uma presença aqui. Acabando e a céu. Eu não sei qual é a canção, melhor a nota que eles cantavam. Eu não sei qual é o acorde, mas teve canção. Fala para quem está próximo de você: teve canção. Mais forte, teve novo cântico. Olha o que diz o Salmo 126. Aqui é do 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que, perceba a conotação que o povo está cantando e utilizando, sonho. E por que eles usam a conotação sonho, o termo sonho? Quem já leu o livro do profeta Isaías sabe uma das profecias que há lá. E qual é? Que Deus levantaria e enviaria um cabra. E que cabra é esse? Ciro. Que seria libertador do povo de Israel. Iria subjugar meu pastor Babilônia e libertar o povo. Igreja, pasme aqui você. Ciro não é crente. Ciro não prega. Ciro não louva, Ciro não roda, não expulsa demônio, não dá lugar com varão, não. Ciro é rei da Pérsia. Perceba que Deus está pegando um cabra de outra etnia e levantando para subjugar Babilônia e libertar o povo. Pastor, ainda há quem diga, segundo Caio Júnior, que além dele libertar o povo, ele ainda envia recursos para o povo reconstruir Jerusalém. Perceba que ele liberta o povo. Caio Júnior ainda afirma que ele envia recursos para o povo reconstruir Sião, a cidade de Jerusalém. E você há de convir aqui comigo que enquanto o povo está declarando estávamos como os que sonham, é como se eles dissessem assim: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Não é que Deus fez mesmo? Aleluia. Me belisca para ver se eu estou acordado. Ai, acabando e é céu. Se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. Porque igreja, eu não estou falando de um cativeiro que durou 7 dias, não. Não é um cativeiro que durou 7 semanas, 7 meses. São 70 anos. E vamos lá, há lutas na nossa vida que parecem ser intermináveis. E quando o povo estão declarando estávamos como os que sonham, o povo está dizendo: Deus cumpriu a promessa. Só que não somente cumpriu a promessa, não,
lógica humana. Isso aqui me faz entender, pastora Silviane, que Deus, ele pega quem não é e faz ser. Deus pega quem não pode e realiza. Não se espante, não se espante se o comentário na Redondeza e Belfor Roxo for o teu nome, aleluia. Mas não é que Deus fez na vida dele e na vida dela. Não é que Deus realizou. Não se espante quando Deus pegar o teu nome, o teu ministério e começar a soprar. Alguém vai olhar e vai dizer: mas não é que Deus fez mesmo, mas Deus está usando ele, Deus está usando ela. Ei, eu entendo e vou usar um ditado popular corriqueiro que diz que quando Deus manda, até o diabo obedece. Sai pra lá, capetada, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Salmo dos degraus. O povo está saindo, igreja, do ambiente de baixo, Babilônia, e subindo para Jerusalém. Pastor Sanderson, quando estamos na mão do homem, ficamos, eu vou falar isso aqui, limitado ao homem. Mas quando Deus nos tira da mão do homem, Ele nos eleva mais de nível. É Deus dizendo: eu te tiro da mão do homem hoje, para te elevar mais de nível, mais de nível. Pega a mão, pega desse irmão. Pega a mão desse irmão que está do teu lado. Levanta o mais alto que você puder. Sacode a mão dele e declara: Deus hoje te tira da mão do homem e te eleva mais de nível, mais de nível, mais de nível. Sobe! Está subindo, está crescendo, e tu ainda nem se deu conta disso. Quem está em volta do povo está declarando assim: grandes coisas fez o Senhor por eles, e grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque as nações que estão em volta do povo está declarando: olha só, grandes coisas fez o Senhor por eles. Perceba que eles estão tendo que declarar que Deus realizou, que Deus fez. Porque quem estava no cativeiro, olhando o povo, estava dando nada. Mas já se passaram 10 anos. Já se passaram 15, 20, 30, 40, 50, 60, 65 anos. Já está chegando a 70 anos. E a promessa de Deus ainda não cumpriu. Mas vai para a igreja de manhã, vai à tarde, vai à noite. Tem gente que faz hora extra, como a missionária na madrugada, nos montes, na mata. Mas quem viu o povo está tendo que declarar: não é que Deus fez, não é que Deus realizou grandes coisas. Ai, rebando e erguia céu. Não é que Deus realizou e virou cativeiro. Deus está dizendo: é noite de virar cativeiro, é noite de mudança de cativeiro. Só que a nação aqui também está tendo a maturidade. Olha só, o crente, ele precisa ter a maturidade e entender que o tempo é favorável para o outro. Grandes coisas fez o Senhor por eles, mas também grandes coisas fez o Senhor por nós. E porque eles declaram, igreja, a nação aqui vizinha não está saindo do cativeiro não, está permanecendo. Perceba que eles estão declarando: Deus fez por eles,
mas também Deus continua com a sua boa mão, fazendo por nós em meio ao cativeiro. Aleluia. Não estamos saindo dele, mas até aqui a mão do Senhor continua a nos sustentar. Em meio ao cativeiro, em meio à hostilidade, em meio a situações difíceis, o povo está tendo a maturidade de entender: o tempo favorável é para o outro, mas de uma coisa eu sei, a boa mão do Senhor permanece na nossa vida. Restaura a nossa sorte. Caminho para a conclusão. Como as correntes do Negueb, ou como os córregos do sul. Eu gosto do termo, da analogia, correntes do Negueb, e restaura a nossa sorte. Porque o tema aqui da campanha é restauração, não é isso? Restituição. O povo está pedindo para Deus restituir e restaurar a sorte como as correntes do Negueb. Quem já ouviu, ou quem já estudou, ou quem já conhece o deserto do Negueb, sabe que é o pior deserto que havia e que há. Por quê? Porque esse deserto, meus pastores, só chove uma vez no ano. E para aquele deserto ter água, precisava alguém depositar a água nele. Uma certa feita eu leio no documentário, escute isso, com um povo indo ao deserto do Negueb. O guia mostrando que havia uma valeta naquele deserto, umas valas, como se uma vez passou água ali. Só que em cima do deserto tem um pomar, igreja, e na frente tem uma geleira. Ou melhor, em cima do deserto tem uma geleira e na frente tem um pomar. E um jovem perguntou: por que tem essa valeta aqui no chão do deserto do Negueb? Já passou água aqui outrora? Aí aquele guia responde: olha, porque uma certa feita, para esse deserto ter água, antes de completar um ano da chuva, precisava os judeus pegar a água e depositar a água no deserto, e foi se criando valetas. Então, para o deserto ter água, alguém precisou carregar a água, o peso. Não, vou repetir isso aqui, não há problema. Para aquele deserto ter água, os judeus vinham carregando o peso e depositando a água, olha, depositando a água nas valetas. E vale lembrar aqui para mim, para a sua vida, deserto ele só permanece deserto enquanto a água não chega. Ai, acabando, guia céu. Deserto só fica deserto enquanto a água não chega. Deus está liberando, precisou alguém pegar o peso, depositar a água no deserto de Negueb, para quem vinha após poder desfrutar da água. É quando na sua casa só você é crente, na sua família só você ora, só você intercede. É Deus dizendo: eu uso o deserto de Negueb para sustentar alguém. Ei, aleluia. Deus está dizendo: o fardo é pesado, mas Deus está liberando. Eu uso o deserto para ser sustento de alguém nessa noite. Glória! Precisou alguém carregar a água. Libera para quem está próximo de você. Precisou alguém carregar a água. Mais forte, igreja. Precisou alguém carregar a água. Declara outra para ele e para ela entender com mais clareza. Nessa noite o deserto na tua vida, ele só vai permanecer deserto enquanto a água não chegar. Como assim, missionário salmista? Ele é mais claro e diz em Salmos o que? Como a corça anseia, brama, gritando em meio ao deserto por água, assim a minha alma anseia por ti. O que é que o salmista está entendendo e liberando? Deus só libera e mata a sede de quem tem sede. Aleluia. Deus só libera a água para quem tem sede.
Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. A corça, quando ela está no deserto, ela começa a gritar, ela começa a bramar. Daniel, quem está vendo a corça no deserto gritando, isso é profético para a tua vida, está entendendo assim, está com sede, quer água. E Deus nunca vai dispensar algo que a gente não precise. Levanta a tua mão. Nessa noite a palavra do céu liberada. Aonde havia falta d'água, quebrando e ergue a céu. Deus está dizendo, eu libero hoje uma restituição em todas as áreas da sua vida. E Deus ainda diz mais, o deserto, ele só permaneceu deserto até o dia de hoje, mas a água já chegou, e uma vez que a água chegou, deixou de ser deserto. Acabou. Fica sobre seus pés nessa noite. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Interessante. Olha o que Deus me trouxe a memória aqui. Deus falou comigo essa semana e deu exemplo do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, quando a sua esposa morre, Deus declara o quê? Eu tirarei o doce da sua boca, aquilo que adocica a sua boca. A mulher do profeta Ezequiel vem a morrer, igreja. Só que olha o que Deus libera para Ezequiel. Tu vai enterrar a sua mulher, a sua esposa, mas tu não irás chorar. Como é que pode? Deus manda o profeta sepultar a esposa, mas não tem direito de chorar. Ezequiel, tu não vai chorar, mas também tu não vai falar nada. É em silêncio. E detalhe, sem derramar lágrimas. Só que aqui o salmista está declarando: aquele que semeia em lágrimas. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. O tempo do profeta Ezequiel é profeta sem choro. Vai colocar melhor roupa, vai colocar um melhor sorriso no rosto. Vai enterrar Ezequiel a esposa, mas não vai derramar lágrimas, não vai chorar. Igreja, quando Ezequiel enterra sua esposa, passado-se um tempo, olha o que Deus faz com o profeta. Deus pega o profeta e leva ele a um vale de ossos secos, a um cemitério. Vamos lá, tudo que Ezequiel naquele momento, na minha lógica humana, queria era ir a um cemitério, porque ele enterrou sua esposa. E Deus está levando ele para um cemitério, para profetizar, sem choro, sem lágrimas, sem direito a falar nada. Você há de convir aqui comigo que quando o bebê nasce, a primeira coisa para identificar que ele está bem de saúde, está vivo, é choro. É o quê? É o quê? Só que aqui Deus está dizendo para Ezequiel: olha só, tu deixou de ser menino, agora tu é homem, então engole o choro. Deixou de ser criança, agora tu é profeta, engole o choro. Ai, é uma graça que eu estou toda arrepiada. Tu deixa de ser menino, agora tu engoliu o choro, agora tu vai profetizar. Libera para quem está do teu lado, engole o choro. Libera, engole o choro, enxuga as lágrimas e vai profetizar. Salmista declara agora: aqueles que estão semeando. Missionário, você está desconfigurando? Não, eu não estou desconfigurando o que o profeta passou, igreja. Mas Eclesiastes, ele é claro quando diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de amar e um tempo de odiar. Há um tempo de abraçar e um tempo de apartar-se. Há um tempo de sorrir
parado. É parado, igreja. É andando e chorando. O sentido aqui é figurativo, mas vamos levar aqui para o âmbito espiritual. Isso aqui me faz entender, pastor Sanderson, que a lágrima que escorre em cima, ela não paralisa as pernas, oh, aleluia. Porque tem gente que fica limitado à dor, a percas, a frustração. Deus está dizendo, não é parado, é andando. Porque não, bando é céu. Aquele que chora, ele anda, ele não fica limitado ao ambiente de limitação. Deus está declarando aqui, é andando, é caminhando, é prosseguindo. Libera para quem está próximo de você nessa noite. É prosseguindo, é andando, é caminhando. Voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos. Acabando e a céu. Voltará sem dúvida. Fala para quem está próximo de você, para que não haja sombra de dúvidas. Para que não haja sombra de dúvidas. O Deus está liberando. Voltará. Colhendo. Tem colheita, tem colheita, tem colheita. Tem colheita do céu nessa noite. Tem colheita de Deus. O problema é de muita gente. Nunca foi a colheita. Problema aqui, meus pastores, nunca foi colher, mas o plantar. Porque tem gente que quer colher sem plantar. O problema aqui nunca foi a terra. Acabando e essa. O problema nunca foi o solo. O problema é que tem gente que quer colher e não quer plantar. Tem gente que quer colher uva plantando tamarino. O problema nunca foi o ambiente. O problema nunca foi o solo. O problema aqui nunca foi o local da plantação, nunca foi a colheita. O problema é que tem muita gente que quer colher sem plantar. E nessa noite, a palavra liberada é: quem está plantando, colherá sem dúvida.